com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz vos alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, a 11ª lição, dia 17 de março de 2024, que tem por título A Dimensão da Fé. Graças a Deus, estamos aproximando por mais um fim desse trimestre com ricas lições. Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta maravilhosa lição. É um tema de suma importância, a fé. Cada vez que aprendemos, estudamos sobre a fé, saímos mais edificados e preparados para estar trabalhando no reino de Deus. A leitura diária desta segunda-feira está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 17 e o verso 20. O título da nossa leitura diária nos diz: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Graças a Deus. O texto bíblico nos diz: então disse-lhe, por causa da vossa pouca fé, pois verdadeiramente vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante desse texto maravilhoso, a qual o Senhor vai enfatizar a fé e a necessidade de termos, e algo que nos chama a atenção é a fé em que o Senhor está dizendo aqui. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, por mais que seja pequena, é necessário termos fé. Se nós olharmos a história como somos sabedores, o grão de mostarda no Oriente era uma das sementes menores que existia. Mas, sendo ela plantada, daria uma árvore onde habitaria muitos pássaros. Assim, da mesma maneira, o Senhor quer expressar para os nossos irmãos nesta passagem que, se tendo fé, ela terá um processo, terá que crescer, terá que ser germinada. Mas vendo aqui, irmãos, que eles não tinham fé, é necessário que nós estejamos fé. A fé não vem dos nossos esforços, nem mesmo por causa dos nossos atributos. Ela vem da parte de Deus, como diz o comentarista, através do Espírito Santo de Deus. Eu gosto sempre de lembrar quando Jesus diz para aquela samaritana: se tu soubesse o dom que há em ti, a fé está dentro de nós. Um certo comentarista nos diz, irmão, que a fé é como procurar petróleo. É necessário que escavamos, mergulhamos, para achar essa preciosidade de Deus que há dentro de nós. E quando nós encontramos, nós vemos que a fé faz toda a diferença em nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós exercitarmos a nossa fé, mesmo que seja pequena, nós temos fé. Nós exercitarmos ela diariamente, na nossa vida cotidiana, mesmo que seja nas pequenas coisas, nós alcançaremos as bênçãos maiores de Deus. Cada dia esta fé no Senhor, ela será cada dia maior, se nós tivermos um bom relacionamento, pois é conhecendo a Deus que aumentamos a nossa fé. O comentarista coloca aqui para nós, na verdade prática, a medida da nossa fé está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus e ao grau de confiança que temos nele. Vemos, irmãos, neste texto aqui, no verso 21, que Jesus vai dizer: mas este gênero de demônios não se expulsa senão com oração e com jejum. Observamos que esse texto, o Senhor está descendo do Monte da Transfiguração, e o Senhor está sempre consagrando, está sempre preparado. Jejum e oração são duas coisas que andam em conjunto com a fé. Não exercitamos a nossa fé se não orarmos, se não jejuarmos, se não buscarmos no Senhor. É necessário que nós, através da oração, nós aumentamos o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Através do jejum, nos esvaziamos porque temos sede de Deus. E alcançando da parte de Deus essas virtudes, nós aumentaremos a nossa fé. É necessário que nós usamos aquilo que foi nos dado da parte de Deus para que possamos cada dia mais
trilharmos na caminhada cristã, né, nesta vida espiritual. Deus nos deu esses fatores importantes, a fé e a oração, para trilharmos no mundo espiritual. Os nossos olhos ainda não alcançam, mas pela oração e pela fé, nós batalhamos, né, em prol do reino de Deus. Que Deus continue nos abençoando e que possamos, irmãos, exercitar a nossa fé nesta caminhada cristã. Nós vemos aqui, né, algo também importante nesse texto, que fez com que os discípulos não tiveram fé também. Havia uma disputa, como diz o texto, entre os discípulos e os escribas, no Evangelho de Lucas, e Marcos também enfatiza. Isso atrapalha, irmãos, né, o trabalhar da fé. Outra coisa também que vemos, alguns comentaristas nos diz, que os discípulos estavam tristes, porque não subiram no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João. São fatores que atrapalham com que a fé seja exercida. Nós, com o coração endurecidos, não exercitamos a nossa fé. Aonde também há disputa, a fé também não é exercitada. Vemos que aí entra o ego humano. Mas se nós deixarmos todas estas coisas, tivermos um coração puro e sincero na presença de Deus, deixarmos todas discórdia, as divisões, deixarmos as disputas, nós exercitaremos a nossa fé e alcançaremos ainda muito mais da parte de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus continue falando em seu coração. E exercite, irmão, esta fé que Deus tem nos dado, que cada dia mais seja maior para o reino de Deus. Que Deus continue abençoando os nossos comentaristas, o nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará trazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.